Salve, rapaziada, belezinha? Tudo certo com vocês? Acontece que eu tô lendo o terceiro livro do Alan Roger Currie, que é o Diga Isso de Novo, tá? É o terceiro livro da sequência que ele lançou. O primeiro seria o modo 1, o segundo seria o Sem Atenção de Graça, como as mulheres usam a possibilidade do sexo para manipular homens pelo seu desejo sexual, e o terceiro seria esse, né? O Diga Isso de Novo. Se vocês quiserem receber esse livro, eu disponibilizo para a galera no meu grupo do Telegram. Vou deixar o link para vocês acessarem aqui. Eu estou sempre atualizando, mandando esses livros que eu tenho, e esse eu também posso mandar para vocês, eu já mandei. Basta você entrar lá que você vai ter acesso, lembrando que ele está traduzido. Esse terceiro livro do Alan Roger Currie. Eu tenho o primeiro e o terceiro traduzido, o segundo eu tenho, tá? Mas ele não está. O quarto seria a Revolução dos Betas, que eu também tenho, mas não está traduzido. Então, se você sabe ler inglês, você vai conseguir entender o segundo e o quarto. Beleza? Nesse livro, o Alan comenta muito sobre como que as mulheres elas vão se interessar sexualmente por os homens e como que funciona essa dinâmica intersexual entre os gêneros. Então eu quero trazer para vocês essa perspectiva que ele traz no livro, porque eu achei bastante interessante, ok? Inicialmente, rapaziada, algumas coisas que valem destacar aqui para vocês, tá? É sobre como que funciona as nossas tomadas de decisões sexuais, tanto homens quanto mulheres. Interprete isso, rapaziada, como dois principais polos opostos. Nós temos a parte lógica e a parte emocional, ou o que é mais associado ao nosso córtex pré-frontal, que é mais relacionado à razão, e o nosso lado emocional é mais associado ao sistema límbico, né, que é o cérebro reptiliano, onde ele é composto pela fome, pela sede, pelo sexo, pelo sono, né, violência às vezes, e o que controla esse sistema é a razão, é o córtex pré-frontal, como se fosse um diabinho e um anjinho nas nossas orelhas, falando no nosso ouvido. Com as mulheres é da mesma forma, né? Muitas vezes, rapaziada, as mulheres, tá, independente do nível de promiscuidade que elas são, generalizando, elas não vão querer ser vistas como vadias ou vagabundas. Seja uma mulher que ela não se importa, né, de primeiro nível de promiscuidade, que não se importa em se envolver em sexo casual, não monogâmico, de curto prazo, espontâneo e excêntrico, ou mulheres do quinto nível que elas somente interagem sexualmente com namorados ou principalmente maridos, né? Até muitas vezes para essas mulheres, rapaziada, se elas namorarem com um cara, né, e se envolverem sexualmente, e esse namoro não acarretar num casamento, elas podem inclusive se arrepender de ter engajado em sexo com esse cara durante esse namoro, porque ela não acabou casando com ele, ok? Independente do nível dessas mulheres, rapaziada, a maioria delas se importarão em serem vistas como vadias, vagabundas ou fáceis demais, porque elas sabem que nós homens, generalizando, criticamos muito esse comportamento, né? Julgamos muito elas por isso e muitos também têm um certo preconceito. Então, independente do nível, a maioria não vai querer ser vista como vagabunda, vadia ou fácil demais. É aí que entra em jogo o dispositivo anti-vadia, que está muito associado, rapaziada, justamente está nesses opostos da razão e do sistema límbico, né, ou do córtex pré-frontal e do cérebro reptiliano, da consciência e da subconsciência. Um exemplo de como que isso vai interagir na prática, né? Tem aquele filme Seven. Eu não sei se vocês já assistiram, com o Brad Pitt e com o Morgan Freeman. No final do filme, o cara lá, o psicopata, né, que é normalmente um cara que a parte da razão dele fala bem baixo, ou ele pouco ouve ela, entendeu? Basicamente ele não tem tanta programação social. Vale frisar que a parte racional que nós temos, rapaziada, é muito construída por programações sociais, educação, cultura, ética, moral, e a nossa parte emocional é puramente biológica, instintiva, impulsiva, ok? Então uma tá ali se balanceando entre a outra. Nessa cena, o que acontece? O Brad Pitt tá lá, e aí o último pecado que ele comete, né, o cara, eu acho que é inveja, né, ele tinha inveja do relacionamento do Brad Pitt com a esposa, ele vai lá e mata a esposa do Brad Pitt, eu não lembro o nome do personagem no filme, ok? Enquanto ela tava grávida, né, acho que ele degola ela e bota a cabeça dela numa caixa de sapato, e o Brad Pitt abre, e ele fica puto, desesperado, irado, né, e aí ele fala, você é o último pecado, você é a ira. Entendeu? Então você vai comprovar aí a minha teoria, não sei o que lá, não sei qual que era o objetivo do psicopata, né, se você me matar. Aí o Morgan Freeman fala, que é a razão falando nesse caso, né, não mate ele, você vai entregar o que ele quer, é isso que ele queria desde o início, você vai conseguir provar que o ponto dele estava certo, não sei o que. E o Brad Pitt não resiste à parte subconsciente dele, a parte emocional impulsiva do sistema límbico, acaba vencendo a razão e ele vai lá e dá um tiro na cabeça do psicopata. Quem assistiu o filme vai lembrar dessa cena que eu estou dizendo, mas ficou claro para quem não assistiu também para entender a referência. A parte sexual funciona assim, rapaziada. Então nós temos 4 principais arquétipos de mulheres, ok? Nós temos as recíprocas, né, que são mulheres que elas não se importarão em engatar com você sexualmente, seja num futuro próximo, seja imediatamente ou seja num futuro distante. E muitas vezes deixarão claro isso para você desde o início, ok? Porque elas não encontraram barreiras racionais para rejeitar a sua oferta, digamos assim, tá?
O segundo arquétipo de mulheres são as rejeitadoras, são aquelas que elas deixarão claro de alguma maneira, verbalmente ou não, que elas não estão interessadas em se envolver com você sexualmente, seja imediatamente, seja no futuro próximo ou no futuro distante. Vão deixar claro isso para você, vão te rejeitar imediatamente, né? O terceiro arquétipo são as manipuladoras sexuais, ou prostitutas de atenção, que são mulheres que elas não têm interesse sexual em você na maioria das vezes, só que elas usarão a possibilidade do sexo contra você, porque elas sabem do seu interesse, para obter algum tipo de benefício, ok? Não sexual, é claro, né? Seja financeiro ou não financeiro, quando ela precisar de ajuda. E o quarto arquétipo são as pretendentes, rapaziada. São as mulheres que normalmente a parte lógica vai entrar em conflito com a parte emocional. Exemplo, ela está interessada sexualmente em você, ele é confiante, ele é bonito, ele é sexy, eu quero transar com ele. A parte emocional está dizendo isso, o sistema límbico dela está inclinando ela para se relacionar sexualmente contigo, só que o sistema racional está dizendo para ela não fazer isso. Você não é esse tipo de mulher, você é uma mulher recatada, você é uma mulher de valor, você é uma mulher conservadora, ele vai achar que você é vadia, as pessoas vão achar que você é vadia, você vai achar que você é vadia, você vai se sentir desvalorizada, você pode se arrepender disso. Então a razão, as programações sociais, principalmente, ok, entrarão em conflito com a parte biológica dela, instintiva, que a está inclinando ela, que está empurrando ela para ter sexo com você. A primeira é a reciprocidade completa, que ela vai acontecer assim: você quer transar com essa mulher, você a informa de alguma maneira que você quer transar com ela, seja direta ou indiretamente, ela fica ciente disso, seja pelo modo 1 ou pelo modo 2, que é o PUA, né? E aí o processo de pensamento dela é que ela não consegue identificar uma razão para não fazer sexo com você. Então nesse caso ela tem a vontade, a recíproca, certo? E a parte racional dela, do córtex pré-frontal, não encontra uma objeção para não transar contigo nessa circunstância. Praticamente o dispositivo antivadia, ele não é ativado nesse momento. Normalmente em algum momento ela vai ativar, que seria mais um cheat test, como por exemplo na última resistência mental, né, que as mulheres colocam justamente, rapaziada, para se eximir de algum tipo de responsabilidade. É isso que eu quero dizer. Eu já trouxe alguns exemplos para vocês. A mulher, de certa forma, ela quer que o sexo aconteça de maneira indireta. Ela não quer tipo dizer para você assim: vamos transar, eu aceito, ok? Ela quer sempre ter uma saída pela tangente. Para isso ela deixa ali meio que no ar se ela decidiu ou não. Então é aquilo que eu digo: você convidar ela para ir para sua casa, por exemplo, vamos fazer sexo? Provavelmente ela vai dizer que não, mesmo querendo, porque aí nesse caso ela concordou, e aí ela vai se colocar numa circunstância em que ela vai precisar te rejeitar, vai ser mais difícil, e mal sabe ela o que pode acontecer. Você pode forçar porque ela disse que ia fazer e tal, e você pode ficar decepcionado, são vários contextos. Então ela vai deixar uma saída pela tangente do tipo: se você convidar ela, por exemplo, para assim, vamos em casa que eu vou te mostrar minha bicicleta, vou te mostrar meu aquário. Eu estou indo na casa dele para ver o aquário, não para fazer sexo. Então, se acontecer por algum motivo ela precisar rejeitá-lo, porque, sei lá, cara, você tá com o saco peludo, entendeu? Você tá com uma freada na cueca, você tá fedido, não sei, com bafo. Aí ela fala: não, só vim aqui ver o aquário. Eu não vim aqui, a gente só combinou que ia vir ver o aquário. A gente viu o aquário e eu vou embora. Tá certo? É uma forma dela usar o dispositivo antivadia a favor dela para sair de uma responsabilidade ou de algum problema que possa acontecer, você estuprar ela, você violentar, algo do tipo, né? Ela se retira em última hora, ok? E de certa forma também é uma maneira dela ver as suas habilidades sociais e sexuais, o seu nível de confiança. Porque tem muitos casos que acontece dele chegar nesse último ponto de resistência mental e a mulher acionar esse dispositivo antivadia quando o sexo está prestes a acontecer e o cara retroceder, ou o cara ficar inseguro, ou o cara achar que ele não tem tanto valor assim, porque ele pode se sentir rejeitado pelo dispositivo antivadia, né? Que a mulher, para, não quero, não sei o quê. E aí ele pode acabar se desvalorizando, né? Se sentindo inseguro. Nesse caso, essa mulher vai falar: esse cara não está acostumado a passar desse momento. Porque os caras que estão acostumados a lidar com mulheres, as mulheres preferem homens sexualmente experientes, rapaziada. Um cara que ele tá acostumado a ter sexo casual ou já se relacionou com algumas mulheres, ele sabe que isso é padrão de acontecer e ele sabe que acontecendo isso ele conseguiu já superar esse momento outras vezes anteriores, né? E conseguiu aí consumar o ato sexual com essa mulher. Esse cara que não sabe como passar disso, normalmente, ele trava nessa hora, né? Essa mulher vai falar: cara, esse maluco não tem tanta experiência sexual assim, e as mulheres não querem ter relação sexual com homens sexualmente inexperientes, certo? Segundo cenário, né, rejeição abrupta. Você tem interesse em transar com essa mulher, você a informa de alguma maneira, indireta ou direta, ela está ciente que você tem interesse sexual nela, e o processo de pensamento dela é que ela não se interessa sexualmente por você. Não tem qualquer tipo de interesse, ou seja, pelo seu tipo, ou seja, porque ela é do 5º nível ou do 4º. Ela não engaja em relação sexual antes de casamento ou namoro, no mínimo, ok? Nesse caso, ela vai rejeitar você
completamente, e aí você não vai conseguir desenvolver nada com ela. Ela não vai usar a possibilidade do sexo, sacou? Ela vai descartar qualquer possibilidade de vocês interagirem, vai deixar claro isso pra você, que sexualmente você não vai conseguir se relacionar com ela, certo? Terceiro cenário é uma mulher que ela está resistindo, é quando justamente, né, as pretendentes, rapaziada. As pretendentes, normalmente o que vai acontecer é que você tem interesse sexual nela, ok? Você deixa isso explícito de alguma maneira, direta ou indiretamente. E aí o que acontece é que nesse caso, o processo de pensamento dela é que ela tem esse impulso emocional, ele é bonito, ele é sexy, ele é confiante, eu quero permitir que ele faça sexo comigo. Entretanto, a voz da programação social está dizendo, você é uma boa garota, inocente, se fizer sexo com ele, ele vai te perceber como uma vadia, não deixe se levar por desejos carnais. É o dispositivo antivadia entrando em ação. O que vai acontecer aqui? Ela vai continuar conversando com você, mas começa a fazer declarações do tipo como, eu sou uma mulher respeitável, eu não faço isso. Não diretamente, mas ela vai deixar isso claro de alguma forma, ou indiretamente ou diretamente, né? Ela enfatiza que normalmente aí entre vocês é necessário que haja um relacionamento, conhecer melhor, sair com você mais vezes para ver quais são os seus interesses, para que você a valorize mais, seja por uma possibilidade de relacionamento no futuro, ou seja para que ela não se sinta vadia demais para si ou para você, para que você não ache que ela é vadia ou fácil demais. Então nesse caso há esse conflito de programações. Uma outra hipótese em que esse conflito pode acontecer, rapaziada, é que talvez, né, a parte racional dela ou a parte até emocional esteja em conflito nesse caso. Pode acontecer da parte emocional dela estar em conflito, ela não tem tanta certeza sexual a seu respeito. Nesse caso nem é programação social. Talvez ela não te achou tão bonito assim, não te achou tão confiante assim. E aí você tem praticamente o último cenário, que são as mulheres que vão tentar te manipular com isso daí, que são as manipuladoras de atenção. Elas vão mandar sinais mistos que elas estão interessadas sexualmente em você, só que elas vão evitar consumar esse ato ou em algum contexto que isso seja mais fácil de acontecer, o que eu chamo de zona sexual. Ela vai evitar frequentar contigo zonas sexuais em que o sexo entre vocês possa acontecer. Um lugar sozinho, um lugar escuro, um beco, uma viela, um carro, uma casa, um quarto, um motel. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês como que você lida com cada tipo, como que você identifica e o que fazer dali em diante, principalmente nas mulheres que são as pretendentes. Por programação social, elas estão resistindo. Como que você consegue, de maneira não manipuladora, né, de maneira não usando uma possibilidade de afeto, iludindo, mentindo, né, que é muitas vezes o que o modo 2 faz, indiretamente, né, indicando como ele é legal, porque o modo 2, querendo ou não, rapaziada, mesmo que ele não diga se ele quer ou não se envolver monogamicamente com essa mulher, ou emocionalmente, tá, ele usa o quê? Ele usa toda a questão não sexual para essa mulher fazer sexo com ele. O que, de certa forma, ele está meio que usando a possibilidade de afeto para conseguir sexo. Essa é a minha principal crítica ao modo 2 ou ao PUA que eu já trouxe para vocês, certo? Porque independente, rapaziada, se esse cara deixa claro para essa mulher ou não que ele quer se envolver emocionalmente com ela, ele vai usar a parte não sexual para convencer ela a fazer sexo com ele. Como ele é legal, como ele é interessante, o valor que ele tem justamente não sexual acima de tudo, seja de confiança, seja social, seja de amizade, seja financeiro, seja de status. Ele vai usar toda uma questão não sexual para essa mulher fazer sexo com ele, sendo que muitas vezes ele não está interessado em desfrutar com ela uma companhia não sexual permanente ou de longo prazo emocionalmente profunda. Mesmo assim, ele usou esse fator para conseguir o sexo. Se é que vocês entenderam e fez sentido. Tamo junto? Então até a próxima, um abraço.